Informativo Express. Apresentação: Marcos Dias, Gabriel Valério. Olá, está iniciando mais um Informativo Express com as informações e temas relevantes para a sua vida. O tema de hoje é radialismo. Você ouve rádio? Hoje em dia não se tem mais tanto o hábito de ligar o rádio para ouvir as músicas do momento. Existe o streaming para isso, não é? Mas você já parou para pensar sobre o que é ser radialista nos dias de hoje? O radialista é o profissional especializado em meios de comunicação, como o rádio e a televisão. Entre suas funções principais, podemos citar direção, roteiro, projeto, criação e muitas outras, sendo a locução a mais comum. Assim, o profissional tem 4 opções de mercado para atuar: a indústria da cultura em rádios e televisões comerciais, o universo institucional e o terceiro setor, a área de multimeios e audiovisual digital, a pesquisa científica e a docência. A Lei 6.615, de 16 de dezembro de 1978, e o Decreto 84.134, de 30 de outubro de 1979, que regulamenta esta lei, citam as várias funções que um radialista pode exercer. Porém, o novo complemento que foi lançado em 4 de abril de 2018 vem trazendo as novas separações das funções que um radialista pode exercer. Essa atualização foi muito bem-vinda, visto o tempo em que a lei e o decreto levaram para entrar em vigor. O Decreto 9.329 de abril de 2018, em seus anexos, vem trazendo uma simplificação das antigas denominações que estavam desatualizadas. Muitas funções foram integradas e incorporadas em outras, para haver uma maior coesão entre elas. Em relação ao locutor, antigamente, suas funções eram separadas em várias categorias, até mesmo em seu registro profissional. Hoje, foram integradas em uma só. Assim, o locutor pode exercer várias funções sem precisar modificar nada no seu registro profissional no Ministério do Trabalho. Você parou para pensar no papel que o rádio faz na atualidade? Como o rádio é visto e usado como meio de comunicação? Você vai saber sobre tudo isso depois do intervalo comercial. Até já! Oi gente, eu recebi em primeira mão o Boya BY-VM190, o microfone para câmera da Boya. Ótimo, ele já vem com conector P3, 3,5 mm, para conectar na sua câmera. Ele é muito bom, ele funciona em pilha. Ele possui 2 formas de captação, a normal e a segunda com efeito para evitar o ruído. Compre já o seu Boya BY-VM190. Qual é a função social do rádio na atualidade? Não esqueça o papel do rádio nem reduza sua importância em meio a um processo de modernização em que o radialista local vai perdendo espaço para programas enlatados e deslocados da nossa realidade. O rádio precisa ser visto por todos, porém precisa ser questionado. Que rádio temos? Que rádio queremos? Muitos querem que o rádio continue apenas como medida lucrativa, sem se interessar com conteúdo que às vezes são pornográficos, desrespeitosos e antidemocráticos. Será que esse é o rádio que o povo gosta? Alguns diriam que sim. No entanto, a lógica tem provado o contrário, que muitas pessoas não querem esse tipo de rádio e os que gostam o fazem pelo fato de não terem tido acesso a um processo educativo de qualidade, que é outro problema social grave. Para o rádio mudar, precisa mudar também o nível cultural do nosso povo, fazendo-se um trabalho educativo que favoreça a formação de um espírito crítico da nossa sociedade. Claro que não se pode fazer rádio apenas com idealismos, pois o mesmo tem que ter sustentabilidade. Porém, não é apenas o lucro que deve ser visado no meio rádio. Tem que ser visto também o seu papel perante a sociedade e a sua característica de bem público e de concessão do povo. Os empresários de rádio que também investem em outros setores devem modernizar a sua forma de gestão e ter no rádio um interesse especial, pois seu papel vai além de um balancete econômico ao final do mês. A visão sobre o rádio precisa mudar.
Temos de investir numa cultura de valorização desse meio para uma melhoria do nível cultural dos usuários e daqueles que o fazem, para que o rádio não seja palco de assassinato da língua nem proliferação de mensagens preconceituosas ou pornográficas, que programas de grande audiência têm promovido para a tristeza daqueles que pensam o rádio de outra forma. O rádio é cidadania, verdade, ética e respeito, que sempre farão com que esse meio não acabe buscando uma sociedade bem melhor. A seguir, vamos refletir sobre uma possível nova significação para o papel do rádio na sociedade, como conscientizar os comunicadores do seu papel educativo para a formação do cidadão. Fique conosco, até já! O que você está ouvindo? Oi? Então, eu estou ouvindo a minha música favorita nesse novo fone da JBL. Eu consigo escutar a minha música favorita e me sentir muito bem com a melhor qualidade de áudio que você pode imaginar. Gente, não esqueça de pedir nas melhores lojas do varejo esse fone de JBL. Se você é um comunicador, você tem descontos. Segundo o artigo de Ana Luísa Zaniboni Gomes, da USP, intitulado Formação de Radialista, uma reflexão sobre o rádio e o controle social das políticas públicas, a maioria das rádios do Brasil são FM, que tem como foco o entretenimento, principalmente no ramo musical. É interessante notar que a maioria dos locutores das rádios brasileiras não possui ensino superior, sendo somente 12% formados em jornalismo. Grande parte só tem o ensino médio, e muitos nem o concluíram. Apenas 23 das 78 emissoras estudadas por Ana Luísa, cerca de 29%, conseguiram efetivamente retratar a sua programação de forma detalhada, traduzindo certo critério e cuidado na definição e montagem da sua programação. Porém, a pobreza dos seus enunciados dificultou uma análise mais profunda do retrato da programação dessas emissoras a partir das grades apresentadas. Mais de 50% da programação se constitui de musicais, entre eles do gênero sertanejo, sendo por volta de 10 a 20 horas dedicadas apenas por músicas. O tão importante segmento de jornalismo fica restrito a uma baixa parcela da programação das rádios, em cerca de 3 horas, deixando claro que essa informação são apenas de rádios comerciais. Nas rádios comunitárias, são cerca de 90 minutos de jornalismo, com 60 minutos destes reservados à Voz do Brasil, que é o programa oficial do governo brasileiro de veiculação obrigatória nas emissoras de todo o país. Tirando as condições tradicionais ligadas ao mercado e ao projeto empresarial e político das emissoras, um novo perfil do rádio pode ser desenhado, em grande parte, por seus comunicadores. Daí que vem a importância de ações que colaborem para a ampliação desse repertório informativo dos radialistas, resgatando o seu papel educador. Trata-se de colaborar na construção de um outro universo de representação e atuação social para o rádio, onde cada emissora é preferida do Estado brasileiro para os serviços de comunicação através da radiodifusão, mas que até agora não está qualificada para agir em nome da causa pública. O valor educativo e valor cidadão atribuído à rádio carece de ser estipulado no repertório dos próprios radialistas. Elevar o nível de conhecimento e de conscientização dos comunicadores para que eles estejam também habilitados para conversas mais consistentes com o seu público é sim ressignificar o rádio para uma atuação cooperante e concomitante nos muitos espaços educativos que se propõem ao serviço da democracia. É devolver ao rádio seus ouvidos, que aos poucos foram se ensurdecendo, e convocar de seus microfones outras palavras, agora musculadas por sua consciência crítica. Concluímos que, para que nossas rádios consigam ter um papel mais influente na sociedade, é necessário para os comunicadores e até os gestores das rádios terem maior consciência de que as informações passadas por eles são de extrema importância para os ouvintes e os cidadãos. Abrir mais voz para a consciência política e pública, ter mais programas de conversa que sejam ao mesmo tempo animados, informativos e influenciadores de opinião.
Nossos comunicadores precisam se especializar mais, terem maior contato com vários temas, não somente políticos ou públicos. Meio ambiente, educação, informações em geral, que possam ter um impacto positivo no ouvinte. Os nossos comunicadores precisam se especializar mais, terem maior contato com vários temas, não somente políticos ou públicos. Meio ambiente, educação, informações em geral, que possam ter um impacto positivo no ouvinte. O papel das rádios é importante, não somente para uma geração mais antiga, que ainda ouve as rádios mais tradicionais, mas para as novas gerações que têm uma forma de ouvir rádio diferente, como pela própria internet. Os novos programas eles precisam ter boas informações, mas com muito mais dinamismo e até uma pitada de humor, fazendo assim os jovens se interessarem por assuntos mais importantes. Agradecemos a sua audiência, lembre-se de sintonizar a sua rádio preferida e de participar e popularizar novamente esse meio tão importante de comunicação. Até o próximo programa. Até lá!